Vamos lá? Como é que faz para você se tornar uma pessoa focada, né? Por definição, foco é a sua capacidade de se concentrar sobre uma tarefa, de você conseguir negar o mundo que está fora para você se debruçar sobre alguma coisa que precisa mais da sua atenção. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, independente do momento que você está, se você é estudante, se você é universitário, se você é jovem profissional ou não, você já passou por algum momento em que você estava tão absorvido em uma tarefa que você nem viu o mundo lá fora passar, você não viu o tempo passar, passaram-se horas e você estava ali ainda fazendo a mesma coisa e você estava absolutamente concentrado. Né? Algumas pessoas vão chamar isso de fluxo, eu só chamo de estar concentrado mesmo. Por que isso é importante? Por que é importante a gente reparar nessa figura, né, que é a de você estar praticamente em outro mundo, de você estar absorvido na sua tarefa? Porque essencialmente é isso que acontece. Você está absorvido no mundo da sua tarefa e você está negando aquilo que está fora. Você está dizendo não para aquilo que está fora. E você se concentrar, você criar um foco, é você ter a capacidade de dizer não. Presta atenção que essa é a parte importante aqui desse vídeo. É isso que você precisa saber. Você se concentrar é a sua capacidade de dizer não. Por exemplo, se você está estudando, você precisa aprender a dizer não para as notificações do seu telefone. Né? É verdade, alguém pode te mandar um vídeo engraçado, é verdade, alguém pode te ligar, é verdade, alguém pode te mandar uma mensagem, né? É verdade, vai sair alguma notícia, vai sair algum filme que você estava esperando, mas se você está concentrado em estudar, você vai dizer não. Né? Se algum amigo vai te ligar para te chamar para sair e você está focado porque, não sei, no domingo você tem um simulado, na semana que vem você tem uma prova e você precisa estudar, o que você precisa fazer? Dizer não. Vamos dizer que você está concentrado na sua dieta, você está concentrado no seu exercício físico, na sua mudança de estilo de vida. O que você tem que fazer? Como é que faz para você se manter concentrado? Né? Geralmente você tem um plano aí de academia para ir, você vai X vezes por semana, às vezes você pratica mais de um esporte, né? Mas vão ter pessoas, né? Vão ter momentos em que você vai ser tentado a sair desse mundo, porque é um mundo que você criou ali, né? Você vai ser chamado para ir jantar num restaurante de buffet para você comer à vontade, você vai ser chamado para comer doce fora da sua dieta, você vai ser chamado para não ir na academia, para não ir treinar, porque afinal de contas você está cansado, né? Alguém vai te falar isso em algum momento. Vai te dizer, não, nem vai, cara, hoje não tem problema. Não, amiga, fica em casa, você não precisa disso. E você tem que aprender a dizer não. Por quê? Porque o mundo inteiro, o tempo todo, vai tentar te dissuadir. O tempo todo. Não ativamente, né? Eu acho difícil de imaginar que as pessoas estão o tempo todo te tentando, aquela imagem do diabo te tentando, né? Falando para você sair do caminho. Isso existe, não como a figura do diabo, caramba, mas existe sim a figura da tentação de você sair do caminho que você pré-definiu, mas existe, na verdade, outras prioridades, outras demandas da vida que vão aparecendo. Né? Se você está no trabalho e você precisa realizar uma tarefa, é um pouco mais complicado, porque afinal de contas, se surgem outras tarefas dentro do seu ambiente de trabalho, muitas vezes todas são importantes. Afinal de contas, você é um profissional, você é pago para resolver todos os problemas que aparecem ali. Mas você tem que saber dizer não. Você tem que saber falar que você não tem condições de resolver todas elas, você precisa resolver uma só que está na sua frente. Como é que você aprende a dizer não? Porque muitas pessoas têm essa dificuldade. Eu acho que é por isso, na verdade, que tantas pessoas não têm a capacidade, de se focar, ou pelo menos nunca aprendeu a se focar. É porque as pessoas não sabem dizer não. Existe aí um componente de personalidade, poucas pessoas são muito assertivas e são capazes de falar, não, isso não me interessa, eu não estou nem aí, eu só vou fazer uma coisa. Isso é um traço de personalidade mesmo. A outra parte, que eu imagino que seja uma parte maior, é só que a pessoa nunca praticou. É um exercício que você tem que fazer na sua vida, a sua capacidade de falar não. Não, eu não tenho interesse, não, eu não quero. Você se sente até mal, na verdade, quando alguém vem te entregar um folheto, né? Alguém vem te fazer uma oferta, alguém vem te pedir uma coisa, e você se sente mal de falar não. É porque você nunca treinou, né? Você nunca treinou e você nunca aprendeu a pensar em colocar uma coisa como prioridade. E esse é o grande exercício. Presta atenção que essa é a parte importante desse vídeo. A sua capacidade de se concentrar, a sua capacidade de estar focado sobre uma tarefa, ela depende quase que exclusivamente da sua capacidade de determinar prioridades. De você dizer não para aquilo que não é importante e dizer sim para aquilo que está no topo da sua lista de prioridades. Né? Eu não estou dizendo que você precisa necessariamente, embora eu faça isso,
Mas você não precisa necessariamente fazer uma lista no papel de prioridades em falar o que é mais importante para você. Mas você pode fazer para que você visualize, para que você saiba o que é mais importante para você. Então você vai escolher algumas coisas que são mais importantes e todas as outras que não estão naquela lista ali de top 5 coisas mais importantes, você vai dizer não. Se não tiver correlacionado com aquela meta, se não tiver trabalhando para melhorar as suas condições de atingir a sua meta, você tem que dizer não. Né? É importante para você, porque no final das contas, no topo ali da sua lista de prioridades, tem que estar uma coisa só, você. Você tem que ser o topo da sua lista de prioridades. Você tem que ser o topo da sua lista de coisas importantes. E talvez você nunca tenha ouvido isso na sua vida. Né? Parece uma coisa egoísta de dizer, mas não é. Né? A sua autopreservação, né? A sua vontade de viver, de ser feliz, de atingir os seus objetivos, ela tem que ser muito maior do que qualquer outra coisa e nada pode te tirar disso. Né? O seu foco, ele nasce ali. Né? Parece uma coisa muito abstrata o que eu estou te falando, mas não é não. Né? Se você, por exemplo, eu sempre gosto de voltar no exemplo de emagrecer, porque eu acho que é um exemplo muito concreto de você ver como que uma pessoa consegue exatamente priorizar o bem-estar dela, priorizar a autoimagem, a autoestima, a saúde, em detrimento de outras coisas. Quer dizer, uma pessoa que se olha no espelho e fala, eu estou cansado de ter esse corpo, eu quero ter um corpo mais bonito, eu quero me olhar no espelho e me sentir bem comigo mesmo, me sentir bem comigo mesmo. O que ele vai falar? Eu não vou beber, eu não vou encher a cara, não vou comer que nem um cavalo, eu vou cuidar melhor da minha dieta. Eu vou dormir no horário certo, eu vou beber bastante água, eu vou fazer exercício com regularidade. Ah, mas fulano, o seu grupo de amigos antigo, eles não vão gostar, eles vão te sentir mal, porque afinal de contas você saía com eles. E agora, né? O que você vai fazer? Eu escolhi cuidar da minha saúde, escolhi cuidar do meu corpo, escolhi cuidar da minha autoestima, então eu vou dizer não para eles. Eu não vou. Por quê? Porque eu estou focado. Né? Mesma coisa se você está no estudo, né? Ah, eu tinha um grupo de amigos que gostava de sair, né? Era todo mundo baladeiro, era todo mundo festeiro, só que eu decidi estudar para um concurso público, eu decidi estudar para o vestibular, eu decidi estudar, não sei, né, para residência médica, e os meus amigos, eles são festeiros. Só que se eu parar de sair com eles, vai pegar mal, porque eu sou parte do grupo, né? Como é que eu vou fazer? Você vai dizer não. Por quê? Porque no topo da sua lista de prioridades está você, está o seu bem-estar, está a sua vontade de passar na residência, na prova, no Enem, né? E aí você vai dizer não para tudo aquilo que não está correlacionado, que não te ajuda a chegar nessa meta. E tudo, é tudo mesmo. Né? Parece um pouco extremo de dizer, mas caramba, assim, a gente vive num mundo tão difícil, é tudo tão competitivo, né? Que se você não tem essa mentalidade, essa capacidade de se preservar seus interesses e dizer não, eu não vou, eu não quero, eu não tenho interesse, não é bom para mim, né? Possivelmente você se perde. Porque começam a abrir um monte de janelas, vão abrindo sempre muitas oportunidades. Se você é uma pessoa que vive e anda por aí, você conhece gente, todo mundo em algum momento vai tentar te tirar do caminho. Não por má vontade, não porque são pessoas maliciosas, mas é porque são coisas que acontecem na nossa vida. Né? Você interagindo com pessoas, as pessoas vão te chamar, vão te fazer convites e você vai ser o tempo todo tentado a não continuar focado em tudo. Né? A dimensão menor disso é você estar estudando ali, e você está com a droga do celular do lado, né, do seu computador, do lado do seu caderno ali, do seu livro, enfim, não importa, e aquela coisa está tocando, está esperando a notificação. O que é isso? É literalmente o mundo te dando uma notificação falando assim, oi, olha só, né? Presta atenção aqui um minutinho que eu tenho uma coisa para te falar. Aquilo é importante de verdade para o seu estudo? Não. Aquilo está tentando literalmente te tirar o foco do seu estudo. Então o que você vai fazer? Você vai falar não para o telefone. Não, você vai desligar o telefone, colocar ele longe de você e você só vai pegar ele depois que você termina o seu estudo. Tudo pode ser resolvido assim com a sua capacidade de dizer não. Né? Depende de o quanto você consegue enxergar que você está no topo da sua lista de prioridade. Né? É muito difícil, eu sei, provavelmente ninguém nunca te falou isso, mas é muito importante que você se enxergue que o seu bem-estar, a sua autopreservação, os seus objetivos, se você quer atingir eles, você tem que ser capaz de não gastar sua energia em outras coisas. Porque todas essas notificações que vão aparecer no celular, elas tomam a sua energia. Toda vez que você sai e vai fazer alguma coisa que não é o seu objetivo principal, toma a sua energia. E aí, se você tem menos energia, você tem menos energia para se dedicar no seu objetivo. Né?
Você perde tempo, você perde energia, você perde dinheiro muitas vezes, porque afinal de contas, se você não está se dedicando para estudar, por exemplo, de repente você não passa nesse ano. E vamos dizer que você não passou por bem pouco, você deixou de passar, desculpa, por 1, 2 pontos. Aí você vai ter que fazer um ano inteiro de novo, né? Porque algumas horas ali por semana, enfim, né, ou por dia, ao invés de você estar ali estudando, você decidiu que você podia ir dar um rolezinho com seus amigos, não tinha problema ir no restaurante, não tinha problema ir na balada, e aí você vai gastar mais um ano inteiro, né, no cursinho, no Estratégia Concursos ali, para você pagar, para você ter o acesso ao material do concurso público, né, se você está tentando emagrecer, vai ser mais um ano tentando fazer as coisas diferentes, né, é um risco muito grande, e quem que perde? Com certeza não são eles. Com certeza não são as outras pessoas, é você que perde, né? Então, parece uma coisa muito filosófica, parece uma coisa muito abstrata, mas não é não, né? É só um jeito diferente de você enxergar uma coisa que você já sabe, que você já experienciou. Se você quer ter essa capacidade de estar absorvido nesse mundo, né? Voltando aí para a analogia que a gente fez no começo do vídeo, você tem que dizer não para o mundo de fora, né? Então é por isso que, por exemplo, que quem estuda, a pessoa não vai estudar no parque, fica lendo, tá vendo passarinho, jogo de futebol, não tem como. Por quê? Porque tem muito estímulo, tem outras coisas que estão chamando a sua atenção. Quem estuda de verdade, quem está focado, e quem é concurseiro sabe muito bem disso, você estuda, cara, virado para a parede, né? Eu via muito isso no cursinho, eu fazia isso, inclusive. Eu não virava minha mesa assim para frente, normal, olhando para a lousa. Às vezes eu estava tentando me concentrar e tava tão difícil que eu pegava e virava minha cadeira de costas, porque eu não queria ver quem estava entrando na sala para não me distrair. Eu preferia olhar para a parede e não ver nada para estar concentrado ali do que ficar olhando gente passar, gente que entra e sai, que conversa. Parece muita loucura, parece exagero, parece coisa de gente bitolada, mas não é. Você vai ver que no fundo, na base, é a mesma coisa. Funciona para todo mundo do mesmo jeito. Tá? E de novo, se você me vier com aquele discurso de mas eu sou autista, eu tenho TDAH, você precisa, né, de um acompanhamento médico e tudo mais. Não é a minha intenção do vídeo aqui falar sobre isso, até porque se você já percebeu essa altura do campeonato, se você já viu alguns vídeos meus, você já percebeu que eu tenho uma opinião bem controversa sobre isso, que é de que eu não compro que metade das pessoas que dizem que tem autismo e TDAH realmente tem autismo e TDAH. A minha opinião é essa, me desculpe, mas eu acho que a gente está, na verdade, todo mundo doente, porque a gente está viciado em celular, a gente está viciado em Instagram, Facebook, Twitter, tudo isso, YouTube, e é isso que causa, na verdade, os sintomas, não é uma doença biológica, não. Tá? Essa é a minha opinião. Mas isso foge do vídeo. Eu falei que não ia tocar nesse assunto, toquei, caramba, viu? Enfim, desculpa. Mas é isso, é a capacidade de dizer não, né? Tá vendo como é fácil perder o foco? Caramba, tá vendo? Aparece alguma coisa que a gente tem que falar, a gente começa a falar sobre isso e perde a linha do vídeo. Mas tente fazer esse exercício. Toda vez que você perceber, faça esse exercício, na verdade, de tentar perceber primeiro, né? Porque sair falando não logo de cara, você não vai saber exatamente se regular. Mas tenta perceber o que são essas coisas que estão tentando te tirar do foco, né? E vai ser rápido de perceber. Simplesmente porque você vai perceber que você parou de fazer progresso, de repente, no seu estudo. Você para de fazer exercício porque alguma coisa está te chamando, alguém está te ligando, alguma coisa está te enchendo o saco o tempo todo. No Instagram está aparecendo notificação e você tem que dizer não. Desliga a notificação, desliga o celular, você vai falar não. A sua prioridade é uma só, é o seu bem-estar e você tem que estar focado nisso e no seu futuro. A gente se vê na próxima, espero que esse vídeo tenha sido útil e até lá.